Em nome de Jesus. Amém? Então pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos declarar. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 13 até o 32. A gente vai ler um pouquinho, sai fora do costume, amém? Quantos acharam, amém? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13 em diante diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouviste e nele fostes ensinado conforme a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pela que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo. Somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus? Glórias a ti, Senhor. Queridos, essa semana, esse final de semana passado, eu tive lá no Rio, num congresso, né? E eu fui bem ministrado, né? O Espírito Santo ministrou muita coisa na minha vida lá. E eu comecei a ver, querido, como nós somos abençoados na nossa igreja, né? Porque você começa a conversar com as pessoas lá, você começa a conversar com os irmãos lá,
Você vai ver, querido, histórias, né? Eu conversei com algumas pessoas lá, né? Por exemplo, conversei com um casal, né? Recém-saído do tráfico, né? Ele era chefe da Boca e, junto com a sua esposa, abandonaram tudo por amor a Cristo. E o que me chamou a atenção, né? Que quando começou o congresso, teve um período de adoração, como eles se entregavam, como eles adoravam, né? Levantando a mão, chorando, aquilo me chamou a atenção e eu comecei a reparar, né? Que cada um ali tinha uma história, né? O Senhor alcançou cada um ali e cada um estava expressando a sua gratidão em amor a Cristo. E o que me impactou muito também, eu até falei com o irmão Reinaldo, né? Foi uma menina de 7 anos, uma menina de 7 anos, né? Ela foi lá ministrar louvor. E ela ministrou louvor e de repente ela começou a liberar uma palavra sobre a igreja e pessoas foram curadas, né? E eu fiquei assim, falei, será que é o Espírito Santo só agindo através dela agora? E tive a oportunidade de conversar com ela depois. Aí ela conversando comigo, ela falou assim, não, pastor, eu não abandono, eu não largo o meu Jesus, não. Todo dia eu quero estar com o meu Jesus. Eu falei, caramba, é de Deus mesmo, né? E ela falou assim, não, o Espírito Santo me visitou com 2 anos de idade. E todos os dias o Senhor Jesus, Ele vem me visitar no meu quarto. Como eu sou apaixonada por Ele, como eu amo Ele. Eu falei, peraí, não, eu brinco, eu estudo, mas Deus é minha prioridade. Eu falei assim, meu Deus, com 7 anos. Aí eu escutei assim, toma, Nilo, toma, né? Aí você vai vendo umas coisas, depois eu tive a oportunidade de conversar com ela, com os pais dela, que são pastores, né? E eles me falaram o seguinte, falaram assim, não, ela começou a ver a gente a orar, ela começou a ir para a igreja com a gente, ela começou a ver a gente lendo a palavra em casa, e do nada ela começou a se envolver também. E o que eu quero falar para vocês, né, através disso que eu vi lá? Queridos, foi um desatar de Deus na vida das crianças, né? Tinha umas 15 crianças sentadas assim, e ela tomando conta das crianças. E na hora de orar, ela começou a orar por crianças foram batizadas com o Espírito Santo, eu vi crianças sendo curadas, eu falei, meu Deus, né? E querido, Deus me ensinou muita coisa, né? E eu comecei a entender por que o Senhor está desatando as nossas, por que o Senhor está ministrando nas nossas crianças, né? Você que é pai, meu irmão, né? Você foi incumbido pelo Senhor para ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. Eu queria, antes de começar a ministrar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração já há uns 15 dias, eu queria fazer um voto com alguns irmãos, com os que querem, amém? Com os que querem, em nome de Jesus. O voto vai ser o seguinte: de hoje até sábado, nós fazermos um culto doméstico, pais e filhos, nas nossas casas até sábado, por 15, 20 minutos, a hora que você quiser. Quantos querem entrar comigo nesse voto? Amém? 1, 2, 3, 4. Ah, pastor, lá em casa sou eu. Meu irmão, você vai aprender hoje, faça você sozinho também. Amém? Em nome de Jesus. E foi muita bênção, né? Conversei com alguns ministros líderes de louvor, me deram material lá para passar para os ministros de louvor da casa também, né? Então amanhã reunião, tá, queridos? 7h30, reunião com o Ministério de Louvor. E esse texto que o Senhor ministrou ao meu coração, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A primeira coisa, querido, que a gente tem que começar a entender que todas as mensagens que o Senhor está ministrando aqui na igreja é para sarar a igreja para esses dias, amém? É para sarar, não é para mais um culto, não é para mais uma reunião, é porque o Senhor quer sarar a sua igreja, Ele quer sarar a sua vida, você que está aqui nessa noite. Quer ver uma coisa? A gente estava lá no congresso, estava perguntando aos irmãos, vou fazer a mesma pergunta. Por exemplo, quantos aqui estão esperando a volta de Jesus? Vou ter crente aí que nem levantou a mão. Eu vou perguntar, quantos aqui estão esperando a volta de Cristo? Amém? Glória a Deus.
O mundo lá fora está esperando a volta de Cristo? Não, não está. E o que eles estão esperando lá então? O que eles estão esperando? Querido, eles só vão esperar a volta de Cristo quando eles verem a manifestação dos filhos de Deus. O que eles estão esperando lá fora, meu irmão, é o que está escrito no livro de Romanos, 8, alguma coisa, 18 ou 28, que fala assim: há uma ardente expectativa na criação pela manifestação dos filhos. Eles só vão esperar a volta de Jesus quando eles virem a manifestação dos filhos. Então, meu irmão, há uma coisa a gente tem que fazer: começar a se posicionar na presença do Senhor. Porque, querido, presta bem atenção, a igreja foi criada com um propósito. Você foi escolhido por Deus com um propósito. Deus não te escolheu só para você vir numa reunião de domingo, cantar uns louvor maneiro, levantar, chorar, não. A igreja, ela foi criada para gerar vidas para o Senhor. A igreja foi levantada para gerar vidas para o Senhor. E nesse texto aqui, querido, no versículo 14 já fala aqui que não sejamos mais meninos inconstantes. O título dessa mensagem é comprometimento, define o seu envolvimento e mostra o seu amadurecimento. Comprometimento. Meu irmão, não basta só você ter o teu nome no livro de rol de membros. Você tem que se comprometer com o reino. Você tem que se comprometer com o reino, meu irmão. Por que se comprometer com o reino? Porque você vai ver, querido, uma coisa que eu tenho, esses dias eu estava aqui, desculpe os irmãos, vou falar algumas coisas aqui, porque o Espírito Santo mandou. Eu estava reparando, querido, a quantidade de irmãos que chegam durante a mensagem, que chega durante o louvor. Meu irmão, como é que a igreja, com esse nível de comprometimento, ela vai querer ver uma manifestação do Senhor? Nós temos que começar a ajustar isso na nossa casa. E esses dias eu vi uma pessoa falando o seguinte: será no teu serviço você chega atrasado? Não, no teu serviço você tem que chegar antes. Chega 15 minutos antes. A gente começa a oração aqui, querido, a gente começa a oração, um período de oração. Eu vejo um monte de irmão lá fora batendo papo, querido? E a gente quer que o Senhor venha manifestar o seu poder. Meu irmão, o Senhor só manifesta a sua presença onde Ele é adorado em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade, primeiro, verdade, é você ser verdadeiro, você ter comprometimento. Querido, a gente tem que se comprometer. Se eu sou filho de Deus, eu vou honrar meu pai, amém? Eu vou chegar na hora, eu não vou ficar, querido, é muito esquisito, Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor me mostrou isso lá. Eu fiquei bobo de ver, querido, Porque lá estava um calor danado. Saí daqui com frio, um calor, Aí, antes do congresso, até tem uma escola dominical. Eu falei, eu vou bem para a escola dominical lá, porque tem ar-condicionado. Cheguei lá 5 horas, você vai para... Vou participar. Eu queria um ar-condicionado, Aí fiquei lá vendo, meu irmão, todo mundo chegou, deu 6 horas, começou o período de oração. Pastor, 5 para as 6, estava todo mundo já, gente de joelho, gente orando. Aí que eu comecei a entender por que aconteceu o nível de cura, o nível de libertação, Aí que eu comecei a entender por que uma garota de 7 anos estava ali ministrando. Tinha umas senhoras de 85, 86 anos lá. Meu irmão, tinha uma que nem levantava direito. Mas ela está lá e está lá aquela coisa. Eu saí de lá 10h40 e tinha as irmãs que estavam lá limpando o templo todinho. Limpou e fechou. Eu fiquei olhando e falei, que comprometimento. Agora entenda por que o Senhor se manifesta. Meu irmão, nós somos representantes do Senhor nessa terra. A palavra do Senhor, querido, fala, ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você fazer a obra relaxadamente, querido, é você fazer do jeito que você quer, não do jeito que o Senhor quer para você. E, querido, esse texto fala aqui para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina pelo engano do homem, que com astúcia induzem ao erro, para que a gente não seja inconstante. O que é ser inconstante? Hoje estou bem, amanhã não estou, hoje eu não vou, amanhã eu vou. A palavra do Senhor fala que nós não temos que ter ânimo dobre, é sim, sim, não, não. Meu irmão, passar disso,
né? A própria palavra ensina. É do maligno. É do maligno. Aí continua falando aqui: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu, quando eu li esse versículo aqui, eu lembrei de Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Que o Senhor, ele tem uma ordem. O Senhor, quando ele estabelece um princípio, o Senhor segue o princípio que ele estabeleceu. Você vai ver, querido, que Ezequiel, né, o Senhor coloca ele lá no Vale de Ossos Secos, fala assim: porventura pode viver esses ossos? Ele falou: Senhor, tu sabes, então profetiza. Meu irmão, ele poderia ter soprado, né, dos quatro cantos o vento do Espírito, mas ele falou: ossos secos, se levante. Primeiro teve os ossos se levantar, depois foi o nervo, depois foi a pele. Cada osso juntou o seu osso, né? Depois veio o nervo, pele, e depois ele soprou, teve uma sequência. O Senhor quer, querido, estabelecer princípios proféticos na minha vida e na sua vida. Você não foi chamado à toa. Você quer ver uma coisa, né? O Senhor levantou um homem para fazer uma arca, para quê? Para repovoar a terra. O Senhor levantou um homem para começar uma nação, falou assim: sai da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. O Senhor chamou um para libertar o povo, e foi assim, cada homem que o Senhor levantou, o Senhor estabeleceu princípios e propósitos. O lugar que eu mais aprendi sobre princípios e propósitos foi aqui, depois da minha volta, né? Porque eu vi os irmãos pregando sobre princípios e propósitos. E você vai ver, querido, que quando o Senhor te escolheu, né? O Senhor planejou tudo, o Senhor não tem plano B. E eu aprendi uma coisa, querido, nesse congresso, que até quando a gente falha, o Senhor dá o jeito para a gente entrar naquilo que Ele quer. Quer ver um exemplo disso? O próprio profeta Jonas. Não é isso? O camarada, o Senhor falou assim: vai para Nínive, vai lá, prega a minha palavra. E quando ele soube quem eram os ninivitas, né? Quando ele soube quem eram os ninivitas, povo mau, povo que matava, que estraçalhava, que esquartejava, ele pegou, comprou uma passagem e foi para Tarsis, na Espanha. Só que houve uma tempestade, e ali naquela tempestade, o próprio capitão do barco falou assim: ore a seu Deus, para que ele venha acalmar essa tempestade. Ele fala: o problema sou eu, me joga na água. Aí a palavra fala que vem um grande peixe, né? E depois joga ele na beira da praia. Eu achei algo interessante com relação a isso. Meu irmão, não adianta fugir daquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E interessante, querido, que Jonas, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Quantos de nós tem medo, querido, de exercer na presença de Deus aquilo que nós fomos chamados para exercer? Lá teve uma palestra sobre tempo sacerdotal, falando de sacerdócio. Peguei coisa pra caramba para mim, né? E uma das coisas que eu aprendi lá foi com Moisés, né? Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, quando o Senhor fala assim: Moisés, o que tem na tua mão? Ele falou assim: um cajado. Então joga no chão. E aquele cajado se transformou numa serpente. Ele falou: agora pega. Ele ficou com medo. Era o cajado dele. Ele ficou, depois que ele foi e pegou. Aí o Espírito Santo me ensinou uma coisa através dessa atitude de Moisés. A primeira coisa que o Senhor me ensinou, que o Senhor vai começar a agir na sua vida com o que você tem. Amém? Com o que você tem, meu irmão. Com o que você tem. Às vezes a gente quer, querido, não, eu vou esperar mais tempo, eu vou aprender isso, querido, entre no princípio do Senhor, deixa o Senhor usar você. Eu não estou dizendo que Deus está com pressa, não. Deus quer levantar a igreja como voz profética nesses dias. Você é um instrumento poderoso na mão de Deus, meu irmão. O mundo está doente, o mundo está precisando de cura. E a cura, querido, para o mundo nesses dias vai ser a igreja do Senhor Jesus. Vai ser você, vai ser eu. Não basta só o pastor ou meia dúzia de irmãos, querido. Não basta. Quantos irmãos aqui, quer ver uma coisa? Quantos irmãos aqui, não precisa responder não. Quantos irmãos aqui vêm na igreja, mas há muito tempo não sente a presença de Deus? É possível? É possível.
É possível. Porque, querido, se a gente começa a entender que o nosso sacerdócio começa em casa, né? Eu aqui sou a expressão do que eu sou em casa. Meu sacerdócio começa lá. Se eu não ler Bíblia em casa, como é que eu vou chegar aqui e vou querer pregar? Se eu não escuto louvor na minha casa, como é que eu vou chegar aqui e vou querer louvar? Como? Aí, continuando aqui, né? No versículo 17. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. O maior campo de batalha da nossa mente é aqui, ó. É aqui. Interessante, querido, que quando a gente fala que é na nossa mente, né? Existem dois órgãos que nós temos, que eu digo assim, que são os que comandam o corpo. O Senhor protegeu ele com osso, né? Nós temos o crânio que protege, né? O cérebro. Nós temos aqui as costelas, né? A caixa torácica que protege o quê? O coração. E cada um tem uma função. Você já viu alguém morrer de câncer no coração? Tem algum médico aqui? Eu nunca vi. Você já viu, pastor, alguém morrer de câncer no coração? Não. Por que o câncer não consegue atingir o coração? Por quê? Querido, eu trouxe isso para a igreja, trouxe isso para mim. Porque o coração, ele serve todos os outros órgãos, ele serve, ele bombeia sangue. Meu irmão, tem muita luta que você não vai passar no dia que você começar a servir novamente. Quando você começar a servir o seu irmão, meu irmão, saia da inércia. Você é um órgão que o Senhor escolheu para servir. Não vou nem falar do cérebro, não, senão eu vou me empolgar aqui. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. Querido, como o nosso coração se endurece? Como o nosso coração se endurece? Uma das coisas que eu descobri, por que o nosso coração endurece. E os textos mais à frente, quando fala, né, que nós temos que nos revestir do novo homem, da nova criatura. Uma coisa que eu aprendi esses dias, que o Senhor, ele não responde oração de velha criatura, só de nova. Só de nova criatura. Não tem como, querido, né? Nós estarmos no controle e o Senhor também. Jesus falou assim, ó, o reino dividido ele não subsiste. Ou você vai adorar um, ou você vai aborrecer o outro. E quando a gente começa a entender, querido, algumas coisas, né? E eu estava até falando com os irmãos lá na terça-feira, que Deus ele quer te celebrar. Amém? Deus quer celebrar você, amém? Irmã Isabel, Deus quer te celebrar. Amém? Amém? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, Deus quer te celebrar. Agora olha para quem você falou e fala assim, pergunta, como é que Deus vai me celebrar? Pode perguntar, como é que Deus vai me celebrar? Né? Como é que Deus vai me celebrar? Meu irmão, se eu não quero ter um coração endurecido, a primeira coisa que eu tenho que aprender, Deus não celebra quem é abençoado. Ah, eu recebi uma bênção. Aí Deus não está te celebrando porque você foi curado, Deus não está te celebrando porque você comprou o carro novo. Deus te celebra quando você renuncia. Deus te celebra quando você vive num nível de renúncia. Você quer ver uma coisa? Pedro estava lá lavando as redes. Jesus começa a pregar no barco de Pedro. Usa o barco de Pedro de púlpito. E o camarada está lá vendo gente sendo curada, gente, demônios sendo expulsos. E ele lá, poxa, tentei pegar a noite inteira, não peguei nada. Todo mundo sendo abençoado, menos eu. Aí Jesus fala assim, ô Pedrão, vão lá para o mar alto. Primeira coisa que eu guardei no meu coração.
Quando Deus quiser tratar contigo, Ele vai te levar para águas mais profundas. O nível que Deus vai te levar para o tratamento é diferente dos outros. Aí, pastor, mas não entendi por que da renúncia. Aí, querido, né? Pedro fala assim, Senhor, sob a sua palavra eu vou lançar as redes. Ele fala assim, lança para o lado direito. Antes ele fez aquele discurso, tentei pegar a noite inteira, não peguei nada. E a palavra fala que o barco dele, quando ele começou a puxar a rede, ele encheu o barco. Meu irmão, você imagina um cara que tentou pescar a noite inteira, ver aquele barco lotado de peixe. Aí Jesus fala assim, agora tu vem, larga tudo e me segue. Pedro ficou com o barco ou seguiu Jesus? Pô, meu irmão. É esse tipo de renúncia, meu irmão, que o Senhor está querendo celebrar na nossa vida. A gente renunciar ao nosso eu. Hoje eu não vou, meu irmão, vou renunciar esse cansaço do meu corpo, hoje eu vou adorar o Senhor. Não, eu vou ajudar lá no ministério tal, não, vou renunciar esse complexo de inferioridade na minha vida, eu vou ajudar lá. Querido, quantos irmãos, às vezes aqui, né, querem pregar. Tem irmão aqui que gosta de pregar? Levanta a mão, seja verdadeiro. Levanta a sua mão aí, de camisa amarela, porque eu sei que tu gosta também, seu cara de pau. Isso. É isso aí. Aí um dia, teve um irmão cara de pau, falou assim comigo, eu falei, vai, fala com o pastor. Não, mas eu tenho medo. Medo do Senhor. Eu falei, meu irmão, renuncia esse medo, cara, vai lá. Mas vocês falam muito. Eu falei, meu irmão, em 1 segundo Deus arrebata a igreja. Se a tua vida estiver no propósito de Deus, em 1 segundo você arrebata. A gente fala muito porque, pastor fala muito porque é cara de pau, né? Já desatado, fala pra caramba. Aí tem o pastor Léo que fala pra caramba também, né? Mas é assim, querido, Deus celebra o nosso nível de renúncia. Quando você renuncia às coisas do mundo por amor a Cristo, meu irmão, vou te falar uma coisa, o Senhor se alegra, o Senhor te celebra. E quantos aqui, querido, quando um dia falaram sim para Jesus, Roberto, igual o pastor falou lá naquele sítio lá, que nós fomos uma vez, né? Cara, cheguei lá, eu falei, esse cara tem cara de matador, né? Aí eu estou vendo, hoje ele mata os outros de rir. Imagina lá aquele dia que você falou sim para Jesus, como Deus te celebrou. Mas Deus não quer te celebrar, o Senhor não quer te celebrar só lembrar daquele dia, não. O Senhor quer te celebrar todos os dias. Quando você começa a renunciar, não, hoje eu estou lá, hoje eu vou estar lá no culto de oração com o pastor, vou lá para o culto de oração lá em Queimaçã com o pastor Léo também. Você está pegando, meu irmão? Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, começa a renunciar a algumas coisas que te prendem e você vai ver como Deus vai te celebrar. Então, meu irmão, coração duro é quando o Senhor não está no controle, é quando você está fazendo a sua vontade. Aí, presta bem atenção, outra coisa, Mateus capítulo 6, versículo 10, oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim no céu como na terra, não é isso? Não é não? Mas como é que é então? Assim na terra como no... Por que ele fala da terra para depois ele falar do céu? Isso, né, meu irmão? Porque primeiro a atitude tem que ser sua. É você que tem que ter o primeiro comprometimento, porque do céu já foi liberado tudo para a sua vida. O ajuste tem que ser aqui embaixo, o posicionamento tem que ser aqui embaixo. Tem que ser seu. Mas pastor, é igual um dia perguntaram, como é que eu faço para viver, meu irmão? Esse é um tempo que o Senhor quer curar a intimidade da igreja. A gente estava conversando lá em cima na terça-feira, né? E dos textos que o Senhor nos mostrou, está lá em Lucas, sobre a mulher do fluxo de sangue. E lá no Rio foi falado isso também, né? Que Deus, Ele quer curar o quê?
Presta bem atenção. A mulher do fluxo de sangue. Eu não sou mulher, mas a gente, né? Mais ou menos. Aquela mulher, a palavra fala que ela sofria 12 anos de hemorragia. Então, ela sangrava nas suas partes íntimas. Meu irmão, é o que o Senhor quer fazer nesses dias. É o que o Senhor quer curar a intimidade da igreja. O Senhor quer te curar, meu irmão, na intimidade. A gente tem que começar a estabelecer, querido, mais tempo para Deus, mais tempo para buscar o Espírito Santo na nossa. Eu vou falar só da nossa casa, não vou falar da igreja, não. Porque lá na nossa casa é o tempo que, né, é o lugar onde eu tenho mais tempo, depois do trabalho, né? Às vezes na madrugada, começar a separar tempo. Porque o Senhor quer curar a intimidade da igreja. Mas nesse texto também que fala da mulher do fluxo de sangue, fala também de um homem chamado Jairo, não é isso? A filha dele, né, estava lá no lar, todo mundo chorando, ó, já morreu. Já morreu. Meditando nesse texto, né, querido? Aí você vai ver um homem que era um dos maiorais da sinagoga, vai até Jesus. Ele vai até Jesus. Interessante, querido, que foi até o pastor Léo que pregou, foi sobre Samuel, foi as duas gerações, né? Uma geração encontrando a outra, negócio assim. Não foi, pastor Léo? Pastor Léo falando das duas gerações. Ali também tinha duas gerações. Tinha uma que o Senhor estava querendo curar, curou ela na intimidade. Mas tinha outra geração que estava lá. Todo mundo pensou que estava morta, né? Mas interessante que aquele que era responsável, um dos maiorais da sinagoga, quando ele viu uma mulher com hemorragia tocando Jesus, eu fico imaginando a cabeça daquele homem. Não está escrito isso na Bíblia não, tá, queridos? Porque no livro lá de Levítico, né, Levítico, fala que aquele que fosse, né, tocar, tivesse contato com alguém que tivesse hemorragia, ficava imundo por 7 dias. Aí como é que aquele homem vai levar Jesus para a casa dele agora? A palavra do Senhor fala, Isaías 53, que Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Aí Ele fala assim, Jairo, vamos na tua casa. Vamos lá. A menina não manda essa turma aqui embora. Essa turma que está chorando, e manda embora. A menina ela só está dormindo. Só está dormindo. Depois que ele fala, Talita cume, o nome da menina não é Talita não, né? Significa menina, levanta. Ele chama os pais e fala assim, agora, dá a ela de comer. Aquelas crianças que vieram aqui na frente, isso o Senhor me mostrou com relação à minha filha. Eu quero ressuscitar uma geração, mas depois que eu ressuscitar essa geração, eu tenho que dar de comer. Às vezes você quer tanto, né, que seu filho venha para a igreja, mas se seu filho vier para a igreja, se o seu marido vier para a igreja, se a tua esposa vier para a igreja, você vai ter como dar de comer para ele? Você vai ter como dar de comer? Porque Jesus falou assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim jamais terá. Meu irmão, você já comeu do pão. Está na hora de você começar a alimentar os famintos. Tem faminto na tua casa? Tem. Teu filho pode ser um faminto, sua esposa, seu marido. Mas não adianta você querer empurrar o pão vivo, goela abaixo. Não come não, meu irmão. Vai ser com o seu comportamento, vai ser com o seu testemunho. Porque ele vai olhar para você e vai falar assim, ó, eu quero comer desse pão. Porque quem não quer, querido, mudança de vida, quem não quer? Aí, querido, né, nós temos as nossas crianças aqui. Nós temos as nossas crianças, nós temos jovens.
Só que nessa seara, querido, ela é muito grande. Só que está faltando ceifeiros. Quantos dons nós temos aqui escondidos? Quantos dons escondidos nós temos aqui? Quantas pessoas com chamados tremendos podiam estar fazendo a diferença no corpo, mas está vivendo igual prótese, né? Eu vi um pastor pregando sobre isso, eu achei interessante. Que no dia que você entender que você não é uma prótese, você é um membro, você vai sentir, né, o comando da cabeça. Porque a prótese, meu irmão, ela está ali, mas só de enfeite. É igual às vezes, muitas vezes nós estamos na igreja. Nós estamos como prótese no corpo de Cristo. Estamos ali só para compor o corpo. Mas não somos ativos. Não somos sensíveis ao comando da cabeça, que é Jesus. E vou falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus está falando. O Espírito Santo, ele está falando muito forte na igreja. Eu fiquei lá, às vezes Deus leva a gente para a gente ver, poxa, como eu sou abençoado. Que você começa a entender que você é abençoado, né? Você começa a valorizar a sua casa quando você vê a casa dos outros. Às vezes você reclama que a sua casa é igual a minha, está sem embolsar, mas você vai lá na casa do irmão, poxa, tem 2 cômodos só. Poxa, a minha tem 2 quartos. Falei, poxa, obrigado, Senhor. Às vezes você vai agradecer pela comida que você come quando você vai visitar alguém, né? Chega lá, só tem pé de galinha. Não gosto de pé de galinha, não. Né? Aí você chega lá, a pessoa está... Obrigado, Senhor. Nós somos abençoadíssimos pela nossa liderança, pelos nossos pastores. Porque uma coisa que eu aprendi lá também, querido, uma coisa que eu aprendi e guardei no meu coração. Se o nosso líder, né, é um homem segundo o coração de Deus, a esposa do nosso líder é uma mulher segundo o coração de Deus, você acha que o Senhor não vai abençoar essa obra? Vai. Vai, meu irmão. Você quer ver uma coisa? Um dia, né? Um dia, eu vou contar a história, tinha um garoto loirinho lá na Baixada. O Senhor falou assim, eu vou te levar lá para Paraíba do Sul, dar pedrada na cabeça de gigante. Não foi isso? Foi, querido. Só que o exército ele veio sozinho, ele, a esposa e tal, tem os filhos agora, tem netos. Só que o exército de Davi, os valentes de Davi também derrubaram gigantes. Alguém começou a derrubar um Golias, mas tem mais gigantes para ser derrubados. Você foi levantado para ajudar a derrubar um gigante nessa cidade, meu irmão. Você foi levantado. Você foi levantado. Amém? Deixa eu continuar aqui. Até saiu aqui do texto aqui. Vamos lá. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste, e nele foste ensinado conforme é a verdade de Jesus. Esse se é que o ouviste, o Senhor me deu uma mensagem há um tempo atrás, que era comportamento define ideias. Comportamento define ideias. O teu comportamento diante de Deus, meu irmão, vai mostrar se você ouviu da palavra ou não ouviu. Porque que aquele que ouve, ele pratica. O evangelho, meu irmão, ele só vai ter efeito na sua vida se você ler, meditar e praticar. Porque senão você vai ser só conhecedor de palavra. Mas você tem que praticar. Você tem que praticar. Se é que o ouviste, meu irmão, quando a palavra fala se é igual lá em 2 Crônicas 7,14, um texto que eu gosto muito, né? E quando fala lá no 13, quando eu enviar a peste, quando eu enviar a fome, quando eu enviar o gafanhoto, aí fala assim, aí então, se meu povo que se chama pelo meu nome, tem um então ali, meu irmão. Isso mostra mais uma vez que eu e você, nós é que temos que nos posicionar diante de Deus. Meu irmão, se você precisa de cura, às vezes você fica ansioso para alguém ter uma revelação, alguém orar por você, quando na verdade a cura já está aí dentro. Só precisa você aprender a acionar essa cura. Tem muita coisa que já está estabelecido aí dentro, está tudo aqui, meu irmão. Porque, igual nós falamos aqui na última vez, o reino de Deus, ele vai ser estabelecido na igreja, vai ser estabelecido em que venha a nós o teu reino.
Se nós somos templo e morada, o reino é aqui. Então, meu irmão, está tudo aqui dentro. Mas você tem que ter tempo para olhar para cá para dentro. Quer ver um outro texto que eu gosto muito? Mateus capítulo 4. Quando Jesus é levado pelo Espírito para Até hoje eu fico perguntando, por que o Espírito não levou ele lá para o meio da cidade para ser tentado? Porque no deserto não tem paisagem para você ficar admirando. O único lugar que Jesus tinha que admirar é aqui dentro, que estava dentro dele. O Espírito Santo vem sobre ele, agora está tudo aqui. Ele ia querer olhar para alguma coisa, não, vou olhar para aqui para dentro. Aí vem Satanás. Se tu és o Filho de Deus, ele olha para dentro. Mande que essas pedras se transformem em pão, aí ele olha para dentro. Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, meu irmão, está aí dentro. Está aí dentro, querido. A resposta está aí dentro de você. Agora você tem que começar a descobrir quem você é em Cristo. Você tem que começar a descobrir quem você é. Amém? Posso ir para frente? Amém? Aí continua aqui. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A última vez que nós pregamos aqui, né, foi a palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se e eis que tudo se fez novo. Se despojar do velho, meu irmão. A primeira pessoa que sabe que tem indício da velha criatura dentro de você é você mesmo. E vou te falar uma coisa, e Deus vai permitir certas situações para te mostrar isso. Quer ver uma coisa? Estou pegando essa mania, quer ver uma coisa? Antes era o né, aí me corrigiram, né, agora eu quer ver uma coisa. Vou parar com isso também. Mas quer ver uma coisa? Quantos aqui, eu não falando só de mulher não, estou falando de homem também, era barraqueira ou barraqueiro? Chutava-lhe o pau da barraca. Sanguíneo, qualquer coisa, queria ir para ia lá. Irmão Lauro, tu não tem cara disso não, rapaz. Meu irmão, às vezes, para o Senhor mostrar que ainda tem resquício da velha criatura em você, Ele vai permitir que pessoas te afrontem. Ele vai permitir que pessoas te afrontem, vai te colocar em situações, né? Que aí depois você vai falar assim, poxa vida, por que eu fiz isso? Não era para mim ter feito isso. Teve uma irmã uma vez que ela falou assim, pastor, eu queria tanto ter paciência. Aí Deus arrumou um emprego numa loja, né? Na loja ninguém gostava dela. Aí ela veio reclamar, mas não sei o quê. Eu falei, mas você não queria paciência? Você acha que Deus vai te colocar onde? Lá com as irmãs da caridade, filho? Não. Mas por que Deus faz isso? Eu falei, simples, para você ver, querido, do quanto delas ainda tem em você. Quanto de velha criatura tem em você. E outra coisa, querido, às vezes Deus permite isso, né? Para mostrar em qual nível de santidade nós estamos. Né? Às vezes tem situação na sua vida que Deus... Porque, querido, uma coisa que eu aprendi. É impossível você ter santidade sozinho. Eu vou mudar lá para a Pedra da Tucaia. Ninguém vai, meu irmão. Não tem jeito, filhão. Não tem jeito. É nos momentos, querido, nesses momentos que você descobre que você precisa de libertação. Eu falo libertação, querido, nós somos salvos. Libertação é para crente. Libertação é para crente. Eu me liberto todos os dias. Quando eu descubro que há algo da velha criatura na minha vida, eu quero me libertar disso. Você acha porque tem título é diferente? Não é nada, meu irmão. Não é nada. Todo dia a gente tem que matar um urso, um gigante, um leão e mais não sei o quê. Todo dia. Aí às vezes você é confrontado com uma situação, com pessoas... Aí você vai, aí a Bíblia fala que nós vamos ler, ireis, mas não pequeis. Aí dá vontade de você comprar uma metralhadora, metralhar meia dúzia, você fala assim, mas Senhor, obrigado, pai, eu não comprei a metralhadora. Né? Aí a gente vai ver, querido. Aí aqui mais à frente fala também que não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira.
Aí muita gente fala assim, melhor remédio é o tempo, não é nada. Você que está com problema com sua esposa, meu irmão, vai lá e resolve hoje. Né? Resolve hoje. Estão com problema com o irmão, meu irmão, vamos resolver esse negócio aqui hoje. Porque problema não resolvido é problema existente, meu irmão. Aí você não resolve o problema que aconteceu hoje, amanhã tem 2. Porque todo dia tem problema. Todo dia tem problema na nossa vida. E a gente não tem que deixar acumular não, meu irmão. Tem que resolver, não tem jeito. Se tiver que pedir perdão, pede. Se não tiver, meu irmão, vai lá e converse. Faça o que você tem que fazer, que você foi levantado e chamado para fazer. Mas não deixa para amanhã, não, meu irmão. Não deixa para amanhã. Amém? Vamos aqui em diante. Versículo 22. Mas que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se despojar do velho homem. Quer ver uma coisa? Satanás, ele é astuto demais. Ele é astuto demais. Quer ver uma armadilha de Satanás para os crentes nesse dia? Você quer saber uma? Política. Política. Esses dias eu vi um crente falando, se eu tivesse, eu vou orar para Deus matar. Ih, Jesus. Vou orar para Deus tocar nesses homens, irmão. Sabe por que a gente tem que se posicionar? Hein? Porque a palavra fala que a unção quebra o jugo. A unção de Deus está sobre mim, está sobre você. É a unção que vai quebrar o jugo, meu irmão. Não vai ser presidente A, nem B, nem C. É o meu posicionamento diante de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Pede-me e te darei as nações por herança. É tudo nosso, querido. É tudo nosso. Nós que deixamos, querido, o diabo invadir aí nosso quintal, né? E está arrumando roaça porque nós deixamos. Mas está na hora da gente começar a tomar, querido, o que é nosso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Né? Está escrito lá em 1 Coríntios, 1 e 2. Está na hora da gente ser boca de Deus na terra, querido. Está na hora da gente ser boca de Deus. Deixar de ser só frequentador de culto. Meu irmão, e ser boca de Deus no meu trabalho, ser boca de Deus, querido, na minha vizinhança. Ser boca de Deus, querido. Amém? Vamos lá. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aí Jesus falou assim, meu povo erra porque lhe falta o quê? Entendimento. Por isso que a gente falou aqui. Você só lê a Bíblia, meu irmão, não vai ter resultado. Você vai ser conhecedor de palavra. Mas se você for ler e praticar, aí sim você vai ser uma nova criatura. Aí o céu vai começar a se revelar para você. As coisas do céu vão vir sobre você. Se você praticar. Amém? Vamos aqui, né? Renoveis do espírito do vosso entendimento. Interessante que Paulo fala assim, pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas do alto, meu irmão. Eu estou nessa terra, assim como Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas minha cabeça, querido, ela está pensando, né? Lá na Nova Jerusalém. A minha cabeça está pensando lá na vida eterna. Aí você vê Paulo falando, morrer em Cristo para mim é lucro. Morrer em Cristo para mim é lucro. O Senhor quer estabelecer, querido, uma identidade do céu que foi estabelecida do céu para nós. O Senhor quer tornar você público. O Senhor quer te tornar público. Só o pastor que falou, glória a Deus. Amém? Né? Querido, Jesus foi preparado durante 30 anos. Não foi isso? Até que chegou o dia dele, foi lá no Jordão, o Senhor falou, eis meu filho amado. Quantos homens foram assim? João Batista foi 30 anos também, preparado mais ou menos. Quantos homens de Deus, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, você já está preparado demais.
Está na hora, querido, de você entrar para o teu quarto e falar assim: Pai, inaugura meu ministério, inaugura meu chamado, me mostra para a minha vizinhança, me mostra para os meus filhos, me mostra para a minha família. E o Senhor vai falar: eis meu filho amado. Amém? Vamos lá. Versículo 24. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Meu irmão, o novo homem, justiça e santidade, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, não a sua. O grande problema nosso, querido, é que a gente às vezes quer aplicar a nossa justiça e não a justiça de Deus. E para você ser uma nova criatura, você se revestir, você tem que ter o quê? Ser separado para Deus. Ter só o nome no livro do rol de membros, meu irmão, isso não quer dizer que você esteja salvo. Você é um membro de uma igreja. O teu comportamento, quem você é no teu trabalho, quem você é, querido, vai mostrar para as pessoas. Lembra que foi falado aqui no começo? Que o mundo espera a manifestação dos filhos. Meu irmão, de ladrão, de mentiroso, o mundo já está cheio. Por que você acha, querido, que Jesus impactou na época dele? Jesus veio, querido, com um comportamento totalmente diferenciado. Enquanto muitos queriam, aplicar sua própria justiça, vamos matar os romanos. Aí Jesus falou assim, ora pelos seus inimigos. Ora por aqueles que te perseguem. Ama o teu inimigo. Porque a justiça de Deus, queridos, a justiça do céu, ela revela os filhos. Ela revela os filhos. Amém? Vamos para frente. Estou terminando já. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos... Porque deixai a mentira, Lá em João 8, a partir do 38, se eu não me engano, quando o Senhor é indagado pelos fariseus, ele fala assim, Vós sois filhos do diabo, porque ele foi mentiroso e homicida desde o começo. Irmão, mentira não procede de Deus. Mentira não procede de Deus. E às vezes a gente pensa que mentira, é só eu não falar a verdade. Mentira não é só você não dizer a verdade. Mentira, às vezes, querido, é você querer mostrar uma coisa que você não é. Mentira também é você querer mostrar uma coisa que você não é. Jesus te conhece, o Espírito Santo te conhece, meu irmão. Ele sabe aonde precisa ser tocado. Às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente está todo quebrado, arrebentado, quer mostrar que é forte. Tem dias, querido, que a gente tem que fazer igual Naamã, meu irmão. Tirar a couraça, mostrar a lepra, dar 7 mergulhos no Jordão, Jordão, aquele que desce. Falar a verdade, ser verdadeiro. Tem compromisso com a verdade. Amém? Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Provérbios fala isso, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes você fica, eu já fiquei irado também, mas não, Senhor, eu repreendo isso na minha vida em nome de Jesus. Deus conhece a nossa humanidade, Deus sabe que nós somos humanos, mas Ele quer ver que nós venhamos dar uma resposta para aquilo que às vezes quer nos derrubar. O Senhor às vezes deixa que nós venhamos dar uma resposta para aquilo que às vezes quer trazer a velha criatura de volta. Senhor, eu sou nova criatura. Esse comportamento de querer partir para a briga, Esses dias meu irmão foi passar meu aniversário comigo, ele estava lembrando lá. Aquele dia eu só dei um pouquinho do testemunho. Aí ele falou assim, lembra? Aquelas brigas, não sei o quê. Lembra quando você pegou aquele cara?
Lembra quando você pegou aquele outro? Falei, meu Deus do céu, o cara está desencavando coisa que eu até mesmo já tinha esquecido. Aí eu fiquei pensando assim, né? Como o Senhor faz na nossa vida? Como o Senhor faz? Se eu tivesse, igual o pastor falou aqui, você imagina se eu tivesse vindo naquela pegada. E, querido, olha que eu era igual um cabo de vassoura. É sério, eu quando comecei a namorar minha esposa, eu tinha 68 quilos. Minha cintura era 38. E eu já era dessa altura, você imagina. Eu não sei o que ela viu em mim, porque eu sempre falo, eu era feio pra caramba. Né? Aí eu fiquei lembrando, imaginando esses dias, ele falando, você lembra? Lembra daquelas brigas, daquele cara que você pegou, daquele que você fez isso? Falei, meu Deus do céu, se fosse hoje, eu não estaria nem vivo, querido, mas a graça do Senhor, né? Quando você deixa a graça do Senhor te alcançar, eis que tudo se fez novo. Se você me perguntasse aí há 40 anos atrás, né, 40 anos, você vai ser um pastor, você vai ensinar a palavra, você vai ser um adorador do Senhor? Meu irmão, eu ia dizer que não. Não tinha perspectiva disso na minha vida. Eu não tinha essa perspectiva. Mas quando você olha para trás, querido, você vê, poxa, como Deus me ama. Como o Senhor ama minha casa. Como o Senhor ama minha família. Né? Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Aquele que rouba, não roube mais. Tá, querido? Às vezes uma certa vez, assim que eu me converti, né, eu estava numa escola dominical, aí eles deram uma aula sobre esse negócio de roubar. E engraçado, né? Aí o irmão falou assim, eu guardei aquilo no teu coração. Ó, você quer ver crente ladrão? Vai no mercado. Eu falei assim, pô, não é possível. Vai no mercado. Aí passou um tempo, eu estou lá no Bramil, né? Aí tinha aqueles cachos de uva, agora vem tudo dentro da caixinha. Aqueles cachos de uva pendurado. Aí vem uma irmã, né? Deu aquela mãozada no cacho de uva, ficou quase que aquele cabinho, né? Aí depois passou um tempinho, estou vendo um irmão lá pegando iogurte, abrindo para o filho dele, assim, fazendo barreirinha. Toma e joga para baixo, toma e joga para baixo. Tem crente aí que... Meu irmão, é igual o Silas Malafaia fala, né? O pecado ele não está no valor do relativo, não, do absoluto. Você pegar uma uvinha lá no Bramil e você roubar um carro forte, para Deus é pecado do mesmo jeito. Eu quando aprendi isso, querido, né? Aí engraçado. Aí passou um tempo, eu estou bem lá, aí veio uma senhora, né? Aí eu vou lá comprar uma uva, fazer uma graça em casa, a senhora, experimenta uma uva, você, não. É por quê? Porque não lavou? Eu falei, não, porque aqui é do mercado, só vai ser minha quando eu pagar e passar do caixa para fora. Querido, às vezes a gente está, querido, caindo em pequenas coisas. Nós estamos presos no mundo espiritual com pequenas coisas. Não é teu, meu irmão, não é teu, não bota a mão, deixa para lá. A gente tinha mania, né? Quando a gente ia fazer serviço fora, aí o dono do serviço, eu comprei os parafusos aqui, sobrava 2, ia para dentro da maleta. Sobrava. Esses dias eu fui fazer um serviço fora, camarada, quantos parafusos vai precisar? Eu falei, pelas minhas contas lá, 10. Aí sobrou 2. Aí logo veio aquela palavrinha, aí joguei para dentro da bolsa. Eu falei, mais 2 para a caixinha de sucata, né? Aí depois o Espírito Santo falou assim, não é teu, você não comprou, isso é roubo. Aí eu peguei o pacotinho, sobrou esse aqui. Querido, às vezes é nas pequenas coisas que o diabo está nos envergonhando diante de Deus. São em pequenas coisinhas que a gente às vezes não dá importância. Mas são pequenas coisas, querido, que podem tirar você do propósito de Deus. São pequenas coisas. Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para quem beneficia os que a ouvem. Palavra torpe, isso aí é palavrão, né, querido? Palavrão. Eu, graças a Deus, eu nunca fui dado a palavra para falar palavrão. Nunca fui. Eu acho feio demais. Igual um dia desse eu fui no atacado, eu e a esposa, tinha uma mulher lá que, meu pai amado, foi até embora. Né? O apóstolo Paulo, né, quando ele fala sobre isso, né, lá em Tiago fala também sobre a fonte, né, que não pode jorrar dois tipos de água, né, ou doce ou salgado. Da nossa boca, querido, só tem que proferir bênção. Se não for para proferir bênção, a gente tem que ficar quieto, né? Que às vezes o que a gente fala acaba nos comprometendo também. Às vezes, na hora do sangue quente, né, a gente xinga, fala tanta coisa. Tanta coisa. Vamos lá. Estou terminando, tá, queridos? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? Deus tem ciúme de você, sabia? Meu irmão, o que você acha como fica o coração de Deus quando a gente fica vendo coisas que não é para a gente ver? Como você acha que fica o coração do Senhor, do nosso Senhor Espírito Santo, quando você fala coisas que não é para você falar? Tem atitudes que não condiz com a atitude de cristão. Porque o Espírito Santo, querido, tendo um processo de Deus, o Senhor fala assim: eu e meu Pai trabalhamos até hoje. Você acha que Jesus, querido, né? Ele tem descanso lá no céu? Deus tem descanso? Ele só descansou no 7º dia, depois nunca mais teve descanso. O Espírito Santo, querido, trabalha por nós 24 horas por dia. Interessante que a palavra do Senhor fala, até quando nos falta a palavra, Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele te assiste 24 horas por dia. Você é templo e morada, querido, não tem como nós sujarmos, mancharmos esse templo. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça. Não deixe entrar coisas no seu coração que não são da vontade de Deus, que não condizem com a vontade do Senhor. Se a gente for fazer uma reflexão, querido, né? Aí a gente vai ver, eu vi esses dias na internet coisa que não era para ver, eu ouvi coisa, fiz coisa que não era para fazer. Toda amargura e cólera e ira, né, e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Vou pegar só gritaria, porque eu aprendi com Jesus, né? Jesus passou por 3 julgamentos. Aí o primeiro foi lá de Caifás, né? Uma gritaria danada. Bate, surra. Aí vem Caifás: tu és o Filho de Deus. E ele está lá: eu sou. Os 3 julgamentos dele, ele não gritou, não berrou. Porque em Provérbios fala, né? Que a palavra rixosa, ela suscita ira, mas a palavra branda, ela amansa todo furor. Às vezes a pessoa espera que você venha subir um nível para poder subir mais que você. É assim que se forma o barraco. Agora, quando a pessoa grita e você fala num nível, você quebra a pessoa. Vamos lá. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoando uns aos outros. O Senhor quer sarar a igreja, querido, na intimidade da igreja. Eu não sei o quanto o Espírito Santo falou contigo, mas ele falou muito comigo, através desse texto. E
Eu até falei, a gente estava conversando com a minha esposa hoje de manhã no nosso café da manhã. E uma das coisas que a gente tem falado muito entre nós é o seguinte: nós temos que voltar a adorar o Senhor com mais intensidade. E uma coisa que eu aprendi lá no Rio também, né, com os irmãos, foi o seguinte: se Deus é uma fonte inesgotável, eu serei insaciável. Se Deus é uma fonte inesgotável, eu serei insaciável. Amém? Eu não sei como você chegou aqui, como está seu coração, tá, querido? Mediante a tudo que o Espírito Santo ministrou na sua vida. Se você está aborrecido com alguém, se você está pensando em desistir, assim como eu falo, se você está do pó para a poeira, está todo quebrado, né? Já está quase jogando a toalha. Nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, Ele fala para você, o que está escrito lá em Hebreus, a outra metade seria Hebreus, né? Seria Hebreus 10, que fala assim: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Eu não sou. Eu não sou. Feche teus olhos e repita junto comigo: nós não somos. Eu não sou daquele que retrocede. Eu não sou daquele que retrocede. Eu não sou daquele que retrocede. Eu queria te pedir nesse momento, se você curvar a sua cabeça, assim como na semana passada o Senhor tratou sobre paternidade, minha esposa falou: foi tremendo o culto, Deus tratou com a igreja. Querido, hoje Deus quer tratar a sua identidade, meu irmão. Deus quer tornar você público. Deus quer te trazer de volta. Deus quer tirar esse cansaço espiritual que tem te impedido de você orar mais, de buscar mais. A última vez que eu ministrei, o que eu estava falando com os irmãos: se você está frio na fé, se você está pensando em desistir, tudo isso é resultado de falta de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque se você é uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo, meu irmão, o Espírito Santo está dentro de você. Ele quer tirar toda a angústia, quer tirar todo o cansaço, quer tirar toda a dúvida. Ele quer mostrar para você que está tudo aí dentro, a resposta que você precisa. Se chama Espírito Santo de Deus. Eu não sei com que expectativa você veio para esse culto hoje. Mas eu creio, querido, que Deus tem um propósito tremendo para a sua vida. Assim como eu creio que o Senhor tem um propósito tremendo para essa igreja em Paraíba do Sul. Hoje nós estávamos conversando ontem, eu e minha esposa, sobre o nível de gratidão, querido, que Deus colocou no meu coração, por eu ter podido, né, ser aceito novamente nesse ministério. A gratidão, querido, que Deus colocou no nosso coração, de nós podermos ser atuantes nesse ministério, de termos irmãos, de sermos abraçados como os irmãos. Temos defeito, temos problemas, temos. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Porque nós temos um chamado, o Senhor nos chamou. O Espírito Santo de Deus quebra todo nível de desânimo nesse momento no meio do teu povo. Toda dúvida, toda timidez, quebra agora em nome de Jesus.
Senhor, quantos cansados espiritualmente, Senhor Deus, na sua casa. Quantos, ó Pai, que estão quase doentes, quantos estão, Senhor Deus, quase cansados, quantos estão quase dormindo, como diz Paulo. Mas, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, revitaliza, revigora a sua igreja, Pai. Revigora a sua igreja. Leva a sua igreja novamente para a intimidade. Meu irmão, continua orando em nome de Jesus. Existiu uma mulher chamada Ana, o seu marido era Eucana, pai de Samuel. A palavra do Senhor fala em 1 Samuel que ele tinha outra esposa chamada Penina. E quando eles iam ano após ano até o santuário, Eucana ele dava uma medida, uma porção para Penina e 2 para Ana. E Ana não tinha filhos ainda. Sabe o que eu aprendi com isso, meu irmão? Que o Senhor ele tem uma porção dobrada para você, mesmo que você não esteja gerando ainda, mas o Senhor ele tem uma porção dobrada para você. Aí, querido, Ana, um certo dia, chegou e agarrou na coluna do templo e começou a chorar. E a palavra fala que ela começou a orar com seu coração. Ela começou a orar com seu coração. E Eli olha apenas o lábio daquela mulher tremendo e teve ela por embriagada. Ela falou: tua serva não está embriagada, eu estou apenas amargurada de alma. E Eli fala que Deus faça conforme o pedido da sua oração. E a palavra fala que aquela mulher, ela vai para Ramá, junto com seu esposo. Ali eles adoram ao Senhor. E ela entra para a intimidade com seu marido. E ali, querido, ela concebeu. Meu irmão, em nome de Jesus, o Senhor vai te curar na intimidade. Porque você foi chamado para conceber algo para o Senhor. E nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor cura você na área da emoção. O Senhor te cura na área da emoção. Na área física também. O Senhor te cura. O Senhor te cura em nome de Jesus. O Senhor te cura em nome de Jesus.